Olá, meus amados, estamos aqui de volta para dar sequência às aulas, né, aos ensinamentos. Só teve um intervalinho ali para tomar uma água, mas vamos dando sequência aqui nesse ensinamento. Bom, na aula passada, meus amados, nós falamos acerca da fofoca, né? O que Deus diz sobre a fofoca, né? É sempre importante frisarmos que podemos mergulhar cada vez mais fundo diante de cada ensinamento, porém, eu sempre esboçando e preparando um pouquinho que é o suficiente para os nossos olhos estarem sempre abertos diante das Sagradas Escrituras, né? E aqui nós vamos continuar falando acerca desse assunto. Então, o que Deus diz sobre a fofoca foi o que nós vimos. Agora nós vamos ver quais os perigos que a fofoca traz para a pessoa. Olha que coisa interessante. Então nós vamos pegar 5 pontos interessantes aqui, 5 pontinhos, para nós vermos quais os perigos que a fofoca traz. Só houve um intervalo para uma água, mas vamos dando sequência. Vamos ao primeiro ponto, que o mal que ela faz, né? Quais os perigos que ela faz. Olha lá, pode arruinar a própria pessoa, meus amados. É o primeiro ponto. O segundo ponto, meus amados, separa grandes amigos. Olha os perigos que ela traz. O terceiro ponto, leva a outra pessoa à ira. Deixa a pessoa com ira, leva a ira. O quarto ponto, meu amado, pessoas podem perder o emprego. Olha o que a fofoca traz, olha os perigos. E o último, quinto ponto é esse: casais podem se divorciar. Então, meus amados, nós vimos 5 pontos interessantes aqui sobre esse assunto. A fofoca é como o tão famoso, meus amados, telefone sem fio. Sai de uma forma e chega de outra totalmente diferente. Por isso, é importante tomar cuidado com ela. É preciso guardar para si o que se ouviu. Fica quietinho, ouviu, ficou de boa, sem problema. Meus amados, para nós analisarmos um pouquinho mais, vendo esses 5 pontos, esses cinco males que traz a fofoca muitas vezes é seguida de maledicência, exatamente, que é detestada por Deus. Lembra que lá em cima nós falamos que Deus detesta a fofoca? A maledicência que é detestada por Deus. A fofoca muitas das vezes é seguida disso. E como nós podemos analisar um pouquinho dentro das Sagradas Escrituras, vamos agora ir no Novo Testamento, ali na epístola, ali no livro de Tiago, exatamente, Tiago 3. O apóstolo usa 13 versículos para falar do poder que a língua tem e que mal ela pode causar quando não é usada com sabedoria. Olha que coisa interessante, a Bíblia está nos alertando que quando não usamos de sabedoria, pode trazer vários males diante desse assunto. No versículo 11, meus amados, só para frisarmos, ele diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou seja, ou usa a língua para dizer a alguém, bem dizer a alguém, ou mal dizer, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Só abrindo entre parênteses aqui, eu não estou falando para você fazer uma escolha e não estou dando a você a escolha, então eu posso falar hoje mal e amanhã eu já posso falar ruim, ou pior, e depois já posso bem dizer, falar coisas boas. Não. Se for para eu te dar um conselho, fala coisas boas, faça como eu, fala da palavra de Deus. Leve a palavra de Deus, fala coisas boas. Quando sair do teu lugar, vá para falar coisas boas, para ajudar, né? Mesmo que você chegue lá para falar da palavra de Deus, como João Batista chegou e falou, raça de víboras, quem vos ensinou? Mas fale da palavra de Deus. Ou que você chegue pregando ali ou falando do evangelho de Cristo, fazendo curas e dentre muitas outras, falar da palavra de Deus, fala coisas boas. Ou que você use o termo ali das passagens de Daniel em conformidade com Apocalipse, que estão tudo junto, fale da palavra, fala de coisas boas. Ou que você traga um Jeremias, um Isaías, né, um dos profetas, fale da palavra de Deus, fale de coisas boas. Não que você possa escolher, se for para mim te dar um conselho, fala de coisas boas. Amém, meus amados? Então, a Bíblia nos alerta de vários pontos. 5 pontos nós vimos aqui
quais os perigos que a fofoca traz, né? Pode arruinar a própria pessoa, pode separar grandes amigos, leva outra pessoa à ira, né? Pessoas podem perder o emprego, casais podem se divorciar. Olha que perigo que traz, olha os perigos, coisas nada bom. Então, meus amados, nós vimos na aula passada o que Deus diz sobre a fofoca. Vimos ali pelos livros de Provérbios e dando sequência também, hoje nós vimos, agora no caso, vimos quais os perigos que a fofoca traz, né? Fique comigo para mais um assunto abençoado diante dessa série de assuntos, né? O que a Bíblia está nos alertando. Só lembrando, quando compartilha, quando leva a palavra de Deus para alguém, pode reestruturar uma pessoa, uma família, uma relação, uma amizade. Leve coisas boas, meus amados. Amém? Que Deus abençoe vocês e até daqui a pouco, dando sequência nesse assunto, a mais um vídeo abençoado, mais uma aula abençoada. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor.